Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, bem-vindos ao podcast, videocast Critério Sustentável. O podcast Critério Sustentável, ele visa fomentar e disseminar todo tipo de conhecimento técnico sobre sustentabilidade, governança, gestão, inovação, enfim. Aqui nós procuramos trazer especialistas, aqueles que não só estão na academia, esses também são muito bem-vindos, mas principalmente aqueles que aplicam na prática conhecimentos para que você, gestor público ou privado, possa aplicar no seu município, no seu estado, na sua empresa, enfim. O podcast ele é divulgado nas mídias sociais do YouTube, Spotify e Instagram. E aí, vamos lá, vamos começar. Hoje o nosso convidado é o querido Thiago Bergman. Bem-vindo. Antes de te apresentar, eu vou fazer minha audiodescrição e vou também agradecer a Omnivideo, que é a nossa patrocinadora, hoje também sem o Kiko Scartesini, com o Ramon aqui, querido. Eu sou Adriana Morena, tenho cabelo na altura dos ombros, olhos escuros, tenho um sorriso largo. Hoje eu estou muito gripada, essa não é minha voz, mas eu não podia deixar de estar aqui nessa entrevista, ainda mais porque Kathleen teve que fazer uma viagem, é uma alegria estar aqui com a Bela. O cenário, ele é um cenário de madeira, tem uns objetos aqui de fotografia, e estou vestida de preto com uma gola branca. Vamos lá, Bela, apresente o nosso convidado, mas faça antes sua audiodescrição, por favor. Olá, pessoal. Oi, Thiago. Bem-vindo, querido. Há quanto tempo, né, que a gente já tenta fazer já era hora, né, Bela? Já era hora. Um tema extremamente instigante, né, que a gente vai falar hoje sobre gestão de pessoas nas contratações, gestão por competências. Um tema, para quem me acompanha, né, sabe quão me é caro, né, tratar sobre isso, cuidar dessas pessoas, dessas funções essenciais. Então, apresentando o Thiago, além de amigo, querido, parceiro da 347, Thiago é mestre em administração pública, com ênfase em finanças, contador de formação e paixão, né, Thiago? Professor da área de licitações e contratos, terceirização, governança, gestão de riscos e desenvolvimento organizacional. É isso. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, 50 a mais, cabelos longos, claros, estou trajando um blazer claro. E é isso, no mesmo cenário que a Adriana acabou de apresentar e sentindo falta de Kathleen Feitosa aqui, nossa amiga Keké. Mas vamos lá. Thiago, antes de a gente passar para as perguntas, eu queria que você fizesse sua audiodescrição e mais uma vez te agradecer pela presença, por esse bate-papo aqui. Agradecer o convite, eu acompanho, né, todas as edições do Critério Sustentável, venho acompanhando o podcast, gosto muito do conteúdo, né, e para mim foi uma honra receber o convite. A gente já conversava sobre essa conversa, né, Bela, há muito tempo, porque é um tema que a gente já vem conversando há bastante tempo, né, de falar sobre o tema de gestão de pessoas. Até eu iniciei recente essa experiência docente com desenvolvimento organizacional, exatamente porque eu senti falta de pessoas com experiência em gestão e com, não necessariamente que estejam na área de gestão de pessoas, mas que tragam a experiência de gestão, de aplicação, de dificuldades, de implantar as políticas de gestão de pessoas no dia a dia de trabalho. Então, eu mesmo comecei a trabalhar a prática docente, né, com essa atividade, então é um tema que eu realmente gosto muito e acho que vai ser muito bom essa nossa conversa aqui hoje. Espero que o pessoal que esteja em casa aí, que vai acompanhar o podcast também goste, né, do que a gente vai conversar aqui. Então, eu sou um homem 40 a mais, né? De cabelos grisalhos, de tamanho médio aí, eu estou num terno azul, camisa branca, gravata azul. Essa é a minha voz mesmo, né? E mandar um abraço para a Kathleen, onde ela esteja. Tenho certeza que é uma honra estar aqui também, né, no podcast dela e de vocês. Obrigada. Bem-vindo, né? Então vamos lá, Thiago. Já entrando no nosso tema, eu sei que você, como você acabou de falar, você é um estudioso do desenvolvimento organizacional e especialmente hoje da gestão de pessoas, né? A gente tem nos últimos anos o debate sobre a
A profissionalização na área de contratações ganhou muita força, especialmente a partir de 2015. Isso muito reforçado pelas orientações, né, da OCDE, do Banco Mundial, enfim. No Brasil, agora a gente recentemente teve a Lei 14.133, que traz, além da governança, traz no artigo 7º a necessidade de um modelo de gestão por competências para as funções essenciais das contratações. Ou seja, a lei trouxe um dos pilares dessa governança, que é a capacidade, né, de rodar bem essas contratações por meio dessas pessoas, que funções essenciais a gente está falando. Então, eu queria ouvir isso de vocês, então, da qualificação dessas funções essenciais que operam as contratações, além de outros mecanismos de governança que a gente tem. A gente tem falado, eu costumo dizer que a gente está falando muito do modelo de governança e a gente tem falado pouco das pessoas. Num contexto em que a gente sabe que essas funções são muito exigidas, muita responsabilização, além da responsabilidade, né, eu vejo assim, uma insegurança jurídica generalizada, né, um contexto assim. Então, eu queria ouvir de você quais são, de que funções nós estamos falando, né, que executam essa lei, e por que, né, é tão importante para a administração investir nessas competências específicas, né, das contratações. Bacana, Bela. No tema da governança, o que eu acho mais interessante é que desde que isso começou lá em 2013, naquela primeira versão do referencial básico de governança lá do TCU, eu pegava aquele modelo e o que mais me chamava a atenção, eu tenho muito sempre esse viés, né? Como é que eu leio algum documento e como é que eu vou implantar isso na prática, como é que eu vou aplicar isso, né? Então, quando eu vou falar do tema governança, para mim como é que eu direciono as instituições ou para a gente atingir o nosso resultado. Então, eu gostava muito do evento que explicou o lançamento desse referencial, que na época era o ministro Nardes, e aí ele trouxe um ponto que eu achei interessantíssimo, que ele falava, olha, o TCU está anos e anos e anos fazendo fiscalizações, a gente verifica que não tem uma melhoria da política pública, né? Então a gente faz licitações, um monte de acordo de pregoeiro, de direcionamento, qualquer coisa do tipo, milhares, e não é exagero, milhares de acórdãos todo ano. Então eu quero deixar de ficar olhando o que está errado, o que não está, e passar a verificar se a estrutura, se a condição para aquilo gerar resultado, se está posta, né? Então eu explico, eu entendo a governança muito disso, né? Como é que eu crio uma estrutura para eu atingir os resultados. E aí ele vem explicar que essa estrutura ela é permeada ali por 3 partes. Estratégia, ele chama de liderança, eu não gosto de chamar de liderança, eu gosto de chamar isso de pessoas, e ele traz um terceiro pilar que é controle. Então, desde então, eu comecei a tudo e qualquer coisa da minha rotina de trabalho, da coisa mais besta à coisa mais complexa, a pensar nos 3 pilares. Né? Então, como é que está a minha estratégia em relação a esse tema, como é que está a minha dimensão pessoas, como é que está a minha dimensão controle. Então, vou te dar um exemplo. Vou lá conversar com uma chefe, a Bela, né, de onde eu trabalho. Ela vai dizer, olha, eu estou com um problema porque na minha área de contratos eu estou com poucas pessoas e muito trabalho. Eu estou com um problema porque o pessoal elabora os termos de referência, diz que tem muito trabalho, acumula com as atividades da unidade e não tem gente para poder fazer isso, não tem especialização, não tem competência. Eu chego para ela e falo, o problema, a solução para o seu problema não necessariamente é você alocar novas pessoas naquela atividade. Óbvio que você tem um limiar ali de produtividade, mas pode ser que a sua solução seja ir conversar com a Bela e falar, Bela, seguinte, olha, deixa que esse ano eu faça a contratação do almoxarifado e eu contrato o vigilante aqui. Olha, eu vou fazer a de limpeza, você faz a de cooperagem. Então você vai reduzir pela metade com os instrumentos que a gente tem de registro de preços, né? E você vai resolver o seu problema de pessoas. Sim. Numa estratégia de conversar com outro órgão de relação institucional ali, de buscar essa relação.
Então, por isso que quando eu falo a governança, não vai ter uma solução só pessoas, mas você pode estar resolvendo isso com estratégia ou com controle. Bom, para eu ir conversar com a Bela, que às vezes tem um nível de maturidade muito mais alto, eu vou ter que instituir novos controles, conhecer melhor, né, a minha necessidade, o meu quantitativo. Bom, deixa eu ver se as pessoas que estão envolvidas aqui sabem, né, como é que eu vou conversar lá, de fazer essa adesão a essa ata, como é que eu vou conversar com a empresa, Então, por isso que eu digo que eu passei a ver todos os problemas, né, juntando ali os 3 elementos. Bom, então eu acho muito bom quando a lei vem falar de governança e vem trazer essa dimensão de pessoas, porque realmente eu tenho que me preocupar se as pessoas, né, estão preparadas para desenvolver, né, essa determinada atividade. Lembrando que o terceiro pilar está lá no 169. Perfeita a sua leitura. Isso. Né? E eu vou botar pimenta. Porque eu entendo que quando o TCU fala de liderança, estratégia, liderança e controle, meu entendimento, tá? Mas eu acho que é uma boa pimenta. É que a gente tem que, no nível das pessoas, em todos os níveis hierárquicos, a liderança. Então, as pessoas que estão no cargo de líder fazem a autoliderança. Aí vem a estratégia fazendo a autoliderança. Vem o tático fazendo a autoliderança. E vem o operacional que também precisa exercer sua liderança. Na sua unidade, e às vezes você como gestor do seu contrato, com todo esse guarda-chuva para cima de níveis hierárquicos que vão tomar decisões sobre contratações, eu como gestor do contrato, eu tenho que exercer minha autoliderança. Então, eu gosto de botar essa pimenta assim, são pessoas que têm que assumir a sua responsabilidade em exercer a sua liderança na tomada de decisões e no monitoramento dos resultados. Uma boa pimentinha, né? Não, seu tempero aí, né, em relação a isso, Adriana, é sensacional, porque aí a gente toca num ponto assim, pelo menos tem culturas e culturas, aí a gente alinha com outras partes, né? Então, primeiro eu venho de uma cultura que em algum momento você é chefe, em algum momento você deixa de estar numa posição de chefia. Então acaba que você vai desenvolvendo você tem gente numa função operacional, mas que tem conhecimento, tem experiência em funções de chefia. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu noto hoje, pensando aí num contexto que a gente tem, que a longevidade do trabalho nas pessoas aumentou muito. Verdade. E vai aumentar ainda mais, né? Então, eu gosto de contar uma história. Assim, recentemente, o IBGE está soltando alguns estudos relacionados ao censo que teve em 2022. Então, eles atualizaram a projeção de população máxima no Brasil, que era 2047 para 2041, que a gente vai chegar em 220 milhões de habitantes, e no final do século, 2100, deve chegar a 165 milhões de habitantes. A gente vai ter uma idade média da população que era 28 anos, que vai para 48 anos. Então está acontecendo, a gente vai chegar a ter redução de pessoas e a gente vai chegar a ter uma média de idade quase os 50, né, que a gente estava falando aqui na nossa parte da audiodescrição. E aí a pergunta é, como é que a gente vai lidar com esse tema no nosso dia a dia, nas organizações? O meu filho, ele não vai ser ainda centenário. Ele nasceu em 2008, em 2100 tem 92 anos. Provavelmente vai estar vivo e vai estar convivendo nessa sociedade. Então, nesse contexto, eu vejo que o desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes é algo que a gente vai precisar desenvolver na nossa sociedade, na nossa organização, constantemente. É verdade. Porque a gente já tem essa dinâmica de mudança constante. E se a gente vai precisar ter produtividade, ter pessoas participantes da sociedade, a gente vai ter que adquirir novos conhecimentos ou novas informações. E se atualizar constantemente. Né? A gestão de pessoas por competência, ela é uma resposta, né? Como é que ela surgiu na história, né? A essa necessidade que você trouxe de alinhar os talentos humanos das pessoas que você tem, porque você não escolhe as pessoas no serviço público, né? Elas vêm. As estratégias institucionais, superando aquele modelo tradicional de administração de recursos humanos, que é vem, executa e tchau. A gente sabe que ainda há instituições que funcionam dessa forma. Mas e aí? Como é que você acha, assim, o chá, né, competências, habilidades e atitudes bem desenvolvidas, estruturadas, com avaliação de clima organizacional anual, com autoavaliação, avaliação 360 graus, assim, que a gente sabe que acontece nas grandes instituições. Como é
que é isso na prática, num órgão pequeno, por exemplo? Então, o grande problema que eu vejo do modelo de gestão de competências, Adriana, é que a gente, ele é um modelo, poderiam haver outros, né? Um modelo amplamente utilizado, mas um grande problema que eu noto é que ele é um filho único. Né? A gente faz todo aquele levantamento das competências que eu preciso para aquela atividade, para aquela unidade. Eu avalio se as pessoas têm, né, essa competência, e aí a gente calcula ali o tal do gap, né, onde eu quero chegar e onde eu quero. E às vezes eu até uso essa informação para montar o meu plano de contratações anual. Né? Então eu até faço isso para montar o plano. Mas eu não seleciono pessoas com base nisso. Eu não loto pessoas com base nisso. Eu não faço concurso com base nisso. Eu não promovo pessoas com base nisso. Então, o grande problema que eu vejo é que a gente tem essa super ferramenta, né, que poderia nos ajudar bastante no nosso direcionamento, só que a gente usa ela basicamente para uma coisa, que é para montar o nosso plano de capacitação. E não aproveita todos esses outros benefícios que ele poderia trazer para nós. Esse é um ponto. E até conectando isso com a pergunta anterior, essa separação de competência geral e competência específica. Então, quando a gente fala de compras, a gente tem algumas competências específicas e aí a gente tem as competências gerais que eu quero treinar várias pessoas. Eu observo que muitas vezes o gestor da área de compras está preocupado com a sua competência específica e ele é cobrado por pedir o treinamento, né, daquela competência específica, e a parte de competência geral, Adriana, que talvez seja o mais importante nas outras habilidades, a gente negligencia. Então, vou te dar um exemplo. Né? Eu gosto de citar o caso do mapeamento de processos. Como é que era o mapeamento de processos 15 anos atrás? A gente contratava nos órgãos, nas empresas, nas instituições, uma consultoria de mapeamento de processos, ou a gente tinha um escritório de processos dentro dos nossos órgãos, que ele vinha e fazia uma imersão. Então, deixa eu mapear o seu processo de trabalho. Aí ia lá uma reunião, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você produzia aqueles mapas, aquelas imagens, tudo isso, reestruturava os processos. Dava 2 semanas depois que aquele trabalho estava concluído, o que acontecia? Mudava uma norma, mudava a estrutura do órgão, mudava a direção, e todo aquele trabalho, eventualmente milhões de reais, era jogado fora. Hoje, o que eu vejo de mapeamento de processos? Passou a ser uma competência comum. Até por conta de softwares, né? Então você tem softwares livres, gratuitos, que te ajudam a fazer esse mapeamento. Então hoje, nas instituições, qualquer chefe de seção fala, deixa eu mapear o meu processo de trabalho, deixa eu ver o que eu faço. Qual é o meu insumo, qual é o meu produto, quais são as minhas etapas, onde estão os meus controles, né? Passou a ser uma competência geral. Então eu falo para gestão de riscos, né, que é outro tema de governança. A própria estratégia. A própria estratégia, dimensões de resolução de conflitos, técnicas de negociação, né, que coisas que são muito afetas ao nosso trabalho aí de contratações, a gente deveria estar desenvolvendo isso ao longo do tempo. E aí outra coisa que eu chamo a atenção, porque a gente também às vezes pensa em fazer esse desenvolvimento de competências numa questão de treinamento formal. A gente mapeia a nossa gestão de competências ou faz o nosso plano de capacitação pensando apenas na capacitação formal. Quais são os cursos que eu vou contratar, turma aberta, turma fechada, coisa do tipo. E a gente não inclui e não junta a área de pessoas com as demais áreas da instituição do treinamento informal, do treinamento do dia a dia. Né? Então, eu não chego para a Isabela, se eu fosse a área de gestão de pessoas, eu falo, Isabela, é o seguinte, o que você quer desenvolver esse ano? Qual é o seu CAP? Não, eu quero desenvolver gestão de risco em contratações. Isabela, como é que a gente pode fazer isso? Não, pode, faz aqui uma capacitação, depois eu vou produzir aqui uma série de oficinas que eu vou botar o pessoal comigo aqui, e aí eu vou mensalmente fazer isso, né, essas oficinas, vou treinar primeiro os gestores de contrato, vamos avaliar como é que eles estão antes, como é que eles estão depois, e depois vamos, aí a área de gestão de pessoas fala, show, vamos
alinhar tudo isso aqui para avaliar se funcionou, se não funcionou, se o gap reduziu, se o gap não reduziu, né? Então, eu vejo que a gente tem várias formas de fazer esse desenvolvimento em termos de estratégia mesmo de como fazer isso, né? Tiago, você falando, né, me veio aqui à cabeça, a gestão por competência está aí há algum tempo, mas a gente não consegue adotar o potencial da ferramenta, né, o potencial da metodologia, enfim, né, nas organizações. Isso no contexto organizacional e trazendo agora para um contexto das contratações, a gente está falando de competências muito específicas para resolver problemas extremamente operacionais, né? A gente está falando de funções, voltando àquela nossa primeira pergunta sobre funções essenciais, gestão por competência para as funções essenciais das contratações que executam as contratações. A gente está falando de agente de contratação, a gente está falando de gestor fiscal de contratos, gestor com uma competência até mais ampla, né? Essa figura gestor de contratos que também é recente, né? Na regulamentação. Mas enfim, e aí você tem equipes de apoio, mas que operacionalizam. E é interessante a sua visão em relação a gente precisa capacitar nas competências organizacionais, logística, em TI, competências. Quais são as nossas competências que a gente precisa desenvolver para entregar bem? No caso da gestão por competência para as funções essenciais, eu queria ouvir isso de você, porque nós estamos falando, sim, né, além de formar em logística, formar em outras competências, mas formar em competências muito operacionais mesmo, para que a gente possa rodar bem esse processo. Afinal de contas, essa governança do processo de contratações é uma governança que quer melhor estruturar esse processo para a gente entregar melhor bens, serviços e obras, né? Então, como é que você, assim, como que a gente caminha, né, nesse contexto de uma gestão por competência que ela não tem vingado no contexto da administração pública? É uma metodologia difícil, que você já trouxe aí, a gente pensa na capacitação, mas a gente não pensa nos demais subsistemas de pessoas que precisam estar integrados. Como que a gente vai fazer isso dar certo para as funções essenciais, pensando nessa entrega de resultados e pensando que é muito maior do que a capacitação, porque a gente está dando capacitação, aliás, tem uma oferta grande de capacitação, né? Mas assim, muitas vezes capacitações que não estão alinhadas àquela função, ao que aquela função demanda, né? Como é que você vê isso? Primeiro, tendo uma resposta mais estruturada, né, Bela, para não dizer que a gente está fugindo da pergunta, né? A gente tem as funções essenciais de forma simplista, seria todo mundo, né, envolvido no processo de contratação. Então a gente está falando, né, de pregoeiros, de quem está atuando ali, que eu não gosto muito do nome do agente de contratação, apesar do que está na lei, né? Mas quem está atuando lá no planejamento da contratação, os gestores fiscais de contrato, os assessores jurídicos, né, que estão envolvidos no processo e toda a camada de gestão no processo de contratação. Então acho que não tem muita dúvida, né, que a competência técnica de todo mundo que está envolvido nisso, a pessoa tem que saber, né, o que se espera, né, de um gestor fiscal de contrato, um pregoeiro, tem que fazer lá o curso de formação de pregoeiro, o assessor jurídico, ele tem que entender o papel dele, né, tem que conhecer nova lei. Então você tem todo um nivelamento técnico ali que todo mundo tem que ter, tem que fazer. A gente tem certificação na lei, né, de competências. Então você tem uma parte técnica ali que acho que não tem dúvida nenhuma que isso precisa ser feito. Agora, quando a gente fala que não funciona, tem uma frase lá, você falou ali que o meu mestrado é em finanças, né? Então tem um negócio que eu adoro na finanças e é finanças comportamentais, né? Então é a psicologia relacionada ali à finanças. Tem uma frase no mercado financeiro que se fala assim: diga-me os incentivos que eu te direi os resultados. Rapaz, isso é muito forte. É uma frase que eu me tomei para mim, tomei conhecimento dela mais recentemente, e assim, é uma frase que me instiga bastante, né? Diga-me os incentivos, né, que eu te direi os resultados. Porque se a gente quer buscar algum resultado, a gente tem que pensar no incentivo que a gente está dando. Por isso é que eu noto que assim, a gente faz a gestão de competências e desenvolve os treinamentos, mas qual é o incentivo que eu estou dando? A pessoa está sendo promovida pelo fato desse ponto? O chefe está sendo cobrado para isso? Então, às vezes o pessoal me pergunta assim, Bela, como é que eu faço para esse troço funcionar? Eu só vejo um caminho,
é que a gente passe a ter a avaliação de desempenho, estratégia, né? A gente passe a ter a avaliação de desempenho multifatorial. O que é o tal da avaliação de desempenho multifatorial? Eu vejo que a gente faz a avaliação de desempenho de forma pessoal. Então, eu te avalio, a autoavaliação, a avaliação dos pares, a avaliação do superior, faço a sua avaliação individual. Só que a gente ignora como que você ajuda o resultado da sua unidade, do seu órgão, e como é que você participa das políticas organizacionais. Então, tem um caso que é muito conhecido no tema de avaliação de desempenho de servidor público, que é do Estado de São Paulo. Então, às vezes você tem algumas carreiras que tem remuneração, gratificação por desempenho, e aí no estado de São Paulo a avaliação vai de 0 a 1.000. Eu não sei em que momento que eu vi esse estudo, mas ele é de 0 a 1.000. A média era 985. E aí a pergunta é, a qualidade da entrega do serviço público no estado de São Paulo, numa escala de 0 a 1.000, está 985? Alguma coisa está estranha, né? Como é que os servidores públicos que estão lá executando a política pública está em 98,5? E eu acho que o resultado da população não deve ser esse, né? Não deve ter esse mesmo feedback. Então, eu vou fazer a avaliação individual, mas vou avaliar. E o resultado da unidade? Como é que está a obtenção dele? Outra, você tem o plano de capacitação com competências gerais ou competências específicas? Na sua unidade, você cumpriu a carga horária? Eu quero definir que as pessoas têm que fazer 40 horas de treinamento por ano, tem que fazer uma certificação XYZ, tem que responder questão da ouvidoria, tem que mandar os dados para o relatório de gestão anual, tem que... qualquer políticas de conformidade, qualquer coisa que seja, eu vou avaliar essa pessoa de forma multifatorial. Além da pessoal, mas eu vou ver o seu resultado da unidade, como é que está a avaliação do chefe, se as políticas, né, de pessoas, de conformidade, se elas estão sendo tratadas. Aí eu vou gerar um incentivo. Né? Então eu conheço um caso, não vou evitar citar nomes e instituições aqui, mas uma pessoa próxima a mim, de vez em quando ela chega e fala assim, hoje eu não vou fazer determinada atividade, que eu tenho que fazer um treinamento, porque eu tenho até o dia tal para fazer, o meu chefe está me cobrando que eu tenho que cumprir a carga mínima do semestre, do ano, de qualquer período que tiver. Eu acho sensacional. Porque deixou de ser uma questão individual, da pessoa saber que tem que fazer o treinamento, mas tá o chefe cobrando porque ele está sendo cobrado enquanto política institucional de que a equipe dele tem que cumprir uma certa carga horária nos treinamentos que estão elencados. Né? Então, assim, eu observo que esse tipo... aí você imagina isso tudo, né, Bela? Não, olha, a gente definiu uma meta institucional de fazer essa redução de gap de competência. Sim. Chefe, você vai ser avaliado por isso. Aí tem uma outra dimensão, que é a dimensão da liderança. E isso eu vi muito com o trabalho remoto. Às vezes as pessoas estão no mesmo cargo de chefia há vários anos, a gente mudou completamente o nosso jeito de trabalhar, primeiramente de forma forçada com a pandemia. E a gente viu que funciona, e tem questões de qualidade de vida e tudo mais. Hoje a gente tem um percentual de pessoas trabalhando em trabalho remoto muito maior, só que às vezes o chefe é o mesmo. E ele, eventualmente, ele não sabe gerenciar pessoas em trabalho remoto. E de duas, ou a gente vai desenvolver essa competência nesse chefe, ou eu vou precisar trocar esse chefe. E às vezes eu vejo muitas vezes que isso não acontece. Esse é um cenário. Cenário 2. Hoje a gente tem uma dinâmica de novos conhecimentos. A gente estava até um pouco antes, o spoiler, né, para quem está assistindo, a gente estava até um pouco antes falando de questões de inteligência artificial. Né? Então isso está vindo como uma avalanche, né, dentro das nossas instituições. Como que eu vou colocar isso na instituição? Estratégia. Como é que eu vou desenvolver a minha liderança para botar isso no meu processo de trabalho? Os nossos líderes, eles têm essa competência ou estão sendo preparados para implantar isso no processo de trabalho, para disseminar isso para as equipes? Tenho dúvidas. Né? Se isso está acontecendo. É muito interessante quando você faz sempre esse vínculo que você anunciou no início da governança. Né? Então, como é que está a estratégia para isso? Porque várias coisas que você apontou aqui têm vínculo direto com a formulação de boas estratégias,
mas não só no papel, não só estratégias diretivas, mas estratégias de monitoramento, de acompanhamento, de gestão do conhecimento, para haver uma retroalimentação do sistema, de feedback das pessoas, como é que as pessoas estão exercendo, como é que elas estão se sentindo. Porque se não se estabelecer essa estratégia e esse monitoramento, isso fica muito alocado no recurso pessoas, mas de forma individualizada. A Bela aqui tem um perfil maravilhoso. É a Bela sai, o que acontece com o setor? Acabou. É o Tiago aqui que é excelente nisso. É preciso, até porque a gente fala muito, né, e até tem uma pergunta aqui que você trouxe, da necessidade que a OCDE trouxe, estudos acadêmicos sobre como valorizar a carreira, né, a importância de vincular as competências de contratação como competências estratégicas, não competências operacionais. Você está aqui, tem o roteiro, tem as diretrizes, tem a 14133, tem várias outras, você vai lá e opera. Esse é um modelo que não funciona mais. Esse é um modelo que precisa estar alinhado a outros planos estratégicos do órgão, de forma que o gestor perceba de forma sistêmica e holística que aquela contratação dele vai impactar nisso, naquilo, naquilo outro. Quer dizer, passa muito além de eu definir um perfil porque eu gosto do Tiago. Então, eu vou fazer uma avaliação do Tiago porque eu gosto dele, eu não gosto dele. Passa por uma definição de uma estratégia construída, baseada em tudo isso que você vem falando, e de um monitoramento, porque sem isso, não adianta só ter um incentivo, é a minha leitura. Você tem que valorizar a carreira, definir os perfis de acordo com uma estratégia bem montada, de forma que você também, como pessoa, possa me dar um feedback se a carreira pode ser valorizada ou não, e como que ela vai ser valorizada. É mais ou menos por aí? Acho que assim, como é que a gente faz esse incentivo, né? Então, um grande problema que eu noto, em vários órgãos já fazem isso, órgãos não fazem isso, que assim, como é que eu diferencio determinadas situações para gerar um incentivo. Explico o que eu quero dizer com isso. Eu certa vez escrevi e defendo isso bastante, que a gente tem às vezes nos setores assim, uma caixinha tal, não sei o que você está assistindo, mas pode chamar de divisão, pode chamar de setor, pode chamar de núcleo, pode chamar, dentro das instituições isso tem nomes diversos. No organograma tem tem lá uma caixinha, né? Então no TJ acho que é serviço, o meu órgão chama núcleo. Né? O meu, por exemplo, chama seção, né? A menor caixinha na unidade chama seção. Então, o que acontece nessa questão do organograma? Eu posso ter trabalhos e seções que têm uma maior quantidade de serviço, de demanda, né? Eu falo que no meu órgão a gente tinha a área de contratos, que tinha 12 pessoas na unidade, eu tinha um setor de compras que tinha 2 pessoas na unidade. Então, o gestor, o chefe da caixinha da setor de contratos, ele tinha uma demanda gerencial muito maior do que o chefe do outro setor de pesquisa de preços, que ele gerenciava 2 pessoas. Então, ele tinha uma tendência de ser muito mais operacional do que o outro que tinha 12 pessoas na unidade. E aí, essas 2 eram chamados chefe de caixinha. E eles ganhavam como chefe de caixinha, com competências completamente diferentes. Então, eu quero criar o incentivo. Então, eu quero ter uma caixinha do tipo 1, uma caixinha do tipo 2, uma caixinha do tipo 3. Quando eu vou pegar alguém para ser entra na carreira de gestor, eu quero que ele entre na caixinha do tipo 3, que ele vai desenvolver a sua competência, ele vai, né, trabalhar a sua competência gerencial, vai gerenciar 2 pessoas. Se ele se mostrar um bom gestor, se ele desenvolver a competência gerencial, daqui a pouco ele vai virar o gestor do tipo 1. Uma unidade de maior competência, com uma maior remuneração, ou coisa desse tipo. Então, eu conheço instituições que têm modelos remuneratórios, inclusive, dessa forma, e eu vejo que vários órgãos deveriam criar isso, né? O que seria um encarreiramento. Tá. Vamos voltar para os incentivos? Sim. Porque a gente está falando, assim, da sua fala, que eu fico pensando no modelo que a gente tem estudado, né? E dentro do órgão que eu trabalho, dentro do TJDFT, já há algum tempo que a gente tenta soltar um modelo de gestão por competência para as funções essenciais. Nós estamos falando de funções
né, funções essenciais que acumulam com outras funções. Né? Ele, além de ser um gestor de contrato, ele é um gestor de uma unidade de um determinado negócio, que é sustentado por um contrato. Então, você está falando de competências específicas, mas de competências gerais. E aí, a gente tem toda essa questão da governança, de estruturar a gente fala de processos e estruturas de gestão de pessoas, mas eu também quero falar dessas caixinhas que você está falando. A gente está falando de uma reestruturação, porque assim, a gestão por competências, você precisa entender quais as competências, quais as competências organizacionais, quais as competências específicas, no caso das contratações, para eu entregar determinados resultados. Eu contrato, a minha carteira de compras tecnologia, obras, serviços, mais tecnologia ou menos logística, mais obras, dependendo do órgão, você sabe o que você contrata e você tem, então, entender esse contexto para você entender quais competências que você precisa desenvolver também. Então, a partir dessas competências, eu imagino, né, assim, criamos, então, suas estruturas, equalizando tudo isso, mas eu quero voltar para as pessoas, para essas funções operacionais. Incentivos. Diante desse contexto que estamos falando de profissionalização das contratações, profissionalizações da área de compras, entender contratações como algo estratégico para a casa, porque, como eu disse, os negócios, logística, TI, obras, né, engenharia, são sustentados por contratos. Né? O funcionamento, no nosso caso, o funcionamento do judiciário é sustentado por um PJE, que são contratos que suportam isso. Né? Então, pensando nesse contexto, Thiago, quais os incentivos, além das competências que a gente precisa desenvolver para cada um, específicas e gerais, incentivos para a gente fazer com que essas funções elas se sintam nesse contexto, né, seguras para operar e motivadas, porque a gente também vê internamente servidores que não querem assumir essas funções, dada a responsabilidade que assumem. Né? Então, ninguém quer ser fiscal de contratos, ninguém quer ser gestor de contratos. Né? Não, hoje existe um movimento maior para se trabalhar em outras áreas, ou então na própria área finalística. E pensando em incentivos mesmo, e aí a gente tem teletrabalho, outros lá, mas o que a gente poderia fazer, da sua experiência por aí, o que a gente poderia trazer para incentivar essas funções a rodar, a operarem? Primeiro, acho que você trouxe, acho que um ponto muito bacana, né, que às vezes a pessoa acumula, né, a atribuição de uma determinada unidade dele e a parte de contratações, né? Então, você teria a resposta mais óbvia, que é um incentivo remuneratório, né? Que eu acho que faz todo sentido. Eu acho que a lei ela tinha um embrião disso. Tem uma história do agente de contratação, que depois a gente pode até conversar sobre isso, mas uma praxe é incentivo remuneratório. Quando alguém me fala assim, eu sou fiscal de contrato, mas eu não ganho nada mais por isso, eu falo, deveria ganhar. Né? Dado que você assumiu uma atribuição maior, uma responsabilidade maior, te deveria ter, inclusive, uma retribuição diferenciada. E aí eu volto no que eu estava comentando ainda há pouco. Bom, mas eu não posso também, você foi fiscal de contrato, você tem direito a essa atribuição, ou essa remuneração, se for a questão remuneratória, mas às vezes ele é de um contrato grande, de um contrato complexo, de um valor elevado, e o outro num contrato mais simples. Sim. Né? Então essa diferenciação também é importante, porque eu quero incentivar o fiscal mais capacitado, que tem mais experiente, a assumir contratos mais complexos de maior valor, e o outro, olha, pega aqui primeiro um contrato simples, entenda como é que isso funciona, e aí ele vislumbra o avanço. Esse é um ponto. Só que você tem também as questões não remuneratórias. Então, até tem um amigo em comum nosso que ele me provoca, que ele fala, né, que ser gestor na área de contratações é muito difícil, porque é área meio, por qualquer coisa que seja, né? Porque é um trabalho que, segundo ele, é chato, eu adoro, mas eu falava para ele, olha, eu nunca tive problema enquanto gestão de pessoas. E acho muito estranho quando alguém fala isso, porque é considerado atividade meio, mas eu gosto de dizer que enquanto a atividade finalística é a cabeça ou o cérebro, a área de contratações é o pulmão, é o coração. Então, assim, o corpo não funciona sem a área de contratações. Então, uma coisa que eu sempre fazia, Bela, chegava para a minha equipe e falava, olha,
entenda o que você está comprando. Vá da coisa mais simples possível, né? Então, vá conversar com o interessado nessa contratação e pergunte para ele, olha, o que é o que eu vou te entregar que é um produto de boa qualidade, que vai ajudar o seu trabalho, né? Então, eu sempre gosto de dar um exemplo prático, que era a gente ia comprar, na nossa área de saúde, materiais de consumo odontológico para os dentistas, que é uma licitação dificílima de fazer, porque são poucas empresas que participam. Muitas vendem, mas poucas participam. Então, a gente chegava lá para os dentistas e perguntava qual é a marca boa, qual é o produto bom, qual é a resina de boa qualidade, porque ele vai colocar na minha boca. Sim. Né? Então ela fala, não, essa marca aqui é a boa, esse produto aqui é muito bom, é de boa qualidade, é o que no meu consultório particular eu aplico nas pessoas. Então quando eu vou fazer a minha contratação, vou fazer a minha pesquisa de preço, eu quero buscar qual produto? Esse é o que é considerado de boa qualidade, que vai gerar um bom resultado, que o dentista vai aplicar satisfeito. Né? Então, e aí a gente tinha um feedback excelente quando a gente conseguia comprar aquele produto. A gente falou, obrigado, primeira vez que a gente consegue comprar esse. Sempre vinha aquele de licitação, de baixa qualidade, de menor preço e baixa qualidade. Que bom que a gente conseguiu. Então o pessoal saía realizado daquilo, né? De ver que o trabalho dela era reconhecido, que ela estava ajudando o trabalho do colega, por mais simples que fosse. Essa é uma primeira coisa. Uma outra coisa que você comentou também, Adriana, sabe uma coisa que eu observo? Muitos órgãos não diferenciam o que é diretamente relacionado ao planejamento estratégico da contratação meio-meio, a contratação de funcionamento do órgão. E por que isso é importante, essa distinção? Se eu tenho uma contratação que é estratégica para o meu órgão, eu não só tenho que desenvolver, tenho que incentivar o maior desenvolvimento, qualquer coisa do tipo, mas eu deveria criar mecanismos de estudo, incentivo, de você pensar naquela contratação de forma diferente. Exemplo, eu trabalho na Justiça Eleitoral. A gente compra urna eletrônica. A urna eletrônica, ela é chip Intel. Existem notícias de mercado que a Intel pode ser que ela tenha problema. Como é que eu gerencio isso? Se eu tiver problema que repor chip de placa. É compatível, não é compatível? Então, eu não tenho que esperar a Intel fechar a fábrica para eu pensar o que eu vou fazer. É um estudo que eu deveria estar constantemente... Opa, estamos discutindo computação quântica, que ele quebra criptografia numa velocidade violenta. Isso vai ter impacto no nosso processo de segurança? Não sei, vamos estudar. Né? Então a gente tem algumas contratações que eu deveria fazer essa distinção do que é estratégico e do que não é, para dizer, bom, isso aqui eu não só tenho que conduzir essa licitação, mas eu tenho que me preparar com antecedência e com planejamento para isso acontecer. E formar pessoas. E formar pessoas para isso. E incentivar. O nome disso seria... que é um gap que existe na maior parte das instituições, que é você ter equipes apropriadas para a fase de planejamento das contratações, que envolve um bom diagnóstico, a visão da área operacional, o levantamento de todo tipo de risco. E eu pergunto, no dia a dia, há tempo e estratégia para isso? As diretrizes não têm que ser mais claras nesse sentido, sabe? Porque eu percebo assim que a lei fala em planejamento das contratações, fala em valorização da área, ainda que não traga essa palavra, mas hoje o que se trabalha muito é com equipes reduzidas, sem tempo de planejar, sem ter, às vezes, na equipe de planejamento o operacional, que é o que você falou, o exemplo do dentista, é perfeito, né? Demanda, mas imagina, como que você vai fazer uma especificação de objeto de uma questão tão específica como esse exemplo que você deu também da urna eletrônica. Tudo isso envolve a fase de planejamento das contratações. E como que a gente otimiza isso? Como é que a gente utiliza, por exemplo, a inteligência artificial para isso? Como é que a gente inova os modelos e agrega as competências das pessoas nesse caminho, sabe? A pergunta que eu te faço é, você acha que Estou no mundo ideal. Que a atividade de contratações... Porque eu gosto de fazer uma distinção entre o que é a área técnica, que demanda para a área de contratações, sim, e a área que executa as contratações. Né? Nos órgãos, normalmente, tem essa distinção bem clara.
você acha que o pessoal que executa as contratações, a tendência é aumentar força de trabalho ou diminuir força de trabalho? Com certeza, eu acho que na gestão pública tudo é diminuir, né? Então eu noto que a gente está num caminho de diminuir, e se eu sou gestor máximo de um órgão, eu tenho que prover, tem uma pessoa que eu vou alocar, e eu tenho uma vaga na área na fim e na área meio. O que eu vou colocar? Eu vou colocar na finalística. Né? Até a sociedade nos quer isso, porque ela quer o produto do que a política pública. Dito isso, o que eu espero das áreas de contratação é que a gente tenha uma quantidade reduzida de pessoas, mas, como é uma atividade, o pulmão tem que estar 100%, tem que estar com o card em dia, tem que ter feito academia, né? É verdade. Então, ou seja, eu espero pessoas super competentes, super produtivas, pessoas super, com isso, bem remuneradas, bem capacitadas, né? Então, eu vejo que a gente deve ter equipes excepcionais, né? Então, bem remuneradas, bem capacitadas e com ferramentas apropriadas para o seu trabalho. Então, você falou da inteligência artificial. Até eu estava vendo um meme, né, que era assim, né? Como é que é? ETP-GPT, né? Crie o seu ETP em 3 minutos. Alguma coisa está errada, né? 30 segundos. 30 segundos, né? Então, assim, alguma coisa está errada, né? Porque, assim, uma coisa que eu observo em relação ao planejamento, que a tendência da atividade é diminuir a quantidade. Isso é claro, isso? Reduzir a quantidade. Reduzir a quantidade. É o que eu tenho visto acontecer. Sim. Né? Porque com a nova lei a gente passa a classificar quase tudo como contínuo. Nesse sentido, eu vou ter mais contratos e menos processos de contratação. Então, eu noto que planejar uma contratação é uma atividade que tende a diminuir. Cara, vou fazer menos. Não, pelo contrário. Na verdade, quando eu for fazer melhor. Eu tenho que fazer isso numa qualidade gigante, porque eu vou fazer isso de 10 em 10 anos. Eu tenho que pensar nessa contratação de 10 em 10 anos, né? Então, aí que a gente casa essas duas coisas, né? Então, o que eu espero da área de gestão de pessoas relacionada a isso é que a gente tenha os melhores gestores que tenham essa pegada de desenvolver as pessoas. E isso passa, por exemplo, para a estrutura dela. Porque se eu tenho caixinhas muito pequenas, a pessoa tende a ser muito mais operacional e muito menos gerir pessoas. Né? Às vezes ela está muito mais na operacional daquela caixinha do que não necessariamente fazendo a gestão das pessoas. E aí acaba que é aquela brincadeira, né? Que a pessoa o operacional engole a estratégia no café da manhã, né? Então você é engolido pelo operacional. E aí passa, por exemplo, por você ter caixinhas maiores. Só que qual é às vezes a cultura? É que para eu valorizar uma pessoa, para ela ter uma função mais alta, quem são as funções mais altas? Os chefes de caixinha. Mas a gente tem que ter uma mudança de estratégia de dizer, olha, eu posso ter um nível equivalente ao chefe de caixinha num nível operacional. Né? As famosas carreiras Y, né? E às vezes isso é um dogma também que a gente precisa superar, ou de tratar isso na valorização das pessoas, né? Então, ou chefes que não têm essa questão do reconhecimento, né? Que não tem isso, né? Não, eu tenho que ir lá falar na outra caixinha, não delega, não fala, vá lá, converse com um colega, entenda a demanda. Mas o cara é chefe da outra caixinha, vai lá. Ou às vezes você até liga, eu tô te mandando aí a pessoa para vir para conversar com você, para você explicar ela que vai conduzir a sua contratação, né? Então, TBCA. O TBCA, que exatamente. Mas eu penso, por exemplo, se não seria viável ter indicadores temporais sobre competência, sabe? Talvez estabelecer alguma coisa nesse sentido, de ter KPIs, né? Ou assim, ter níveis de contratação complexas, menos complexas. Sim. E aí, em cada grupo desses, ter os indicadores que também agreguem uma análise de competência das pessoas, para as pessoas irem se identificando com aquilo. Falar assim, eu estou no nível Q1, eu quero chegar no nível da contratação mais complexa. Eu vou me aperfeiçoando na trilha de capacitação. O TJ fez uma trilha de capacitação sobre contratações, que eu acho interessantíssima,
tem vários níveis, né, para você. Eu quero ser gestor de um contrato mais básico, então eu sigo a trilha até certo ponto. Não, eu quero contratos mais complexos. Porque vai gerando desafio. A carreira começa a ser mais desafiadora dessa forma. O que eu acho temerário é que uma pessoa passando no concurso público, que é complexo, que é difícil, que exige tempo dela, ela sai de manhã para trabalhar, ela vai às vezes cheia de idealismo. E chega no setor, quando acaba o trabalho, ela fala assim, passei 99% do meu tempo apagando incêndio. Planejei 1%, executei 5%, não sei, até a conta não bateu. Mas como usar a gestão por competências? Para isso, eu acho que a gente vai ter que, de fato, desdobrar. Você trouxe a palavra diagnóstico, eu gosto muito. Como é que a gente vai mudar isso? Primeiro, começando por um bom diagnóstico. Quais são os riscos maiores? Quais são os contratos de maior volume, de maior risco? Eu lembro que no TJ deve ter, em algum momento, a gente trouxe para dentro do plano de logística sustentável uma análise que a gente ia trazer todos os parâmetros de sustentabilidade para os 20% dos contratos, em termos de valor. E eles equivaliam a 80% de toda a despesa. Só que a gente não conseguiria mexer de uma vez só com todo 100%. A gente escolheu um parâmetro. E foi inovador, foi interessante, a gente foi estabelecendo parâmetros interessantes, porque a complexidade é muito grande. Estratégia, né, Tiago? Falta estratégia, exatamente. Estratégia. Tiago, pensando nessa gestão por competências e voltando para a lei também, quais são os desafios? Eu queria que você falasse assim, pensando no contexto de mudança cultural mesmo, enquanto estrutura, enquanto novas práticas, enquanto, enfim, a própria gestão por competências. Quais os desafios? Assim, a gente está falando dessa ausência de um diagnóstico, de conhecer, né? Internamente, seus desafios, sua estrutura, suas pessoas, as pessoas alocadas. A gente está falando de ausência de políticas claras de gestão de pessoas. Quais os desafios para a gente trilhar esse caminho, de tornar essas contratações realmente mais, assim, estratégicas, um ambiente seguro, um ambiente em que as pessoas, nesse contexto de contratações, assim, que a lei trouxe também mais espaçado, de você ter tempo para qualificar, né? Como você enxerga os maiores desafios para a gente na gestão de pessoas por competências? Bom, entendido, né, que a gente precisa desenvolver as nossas pessoas, né, para a gente executar esse tema, né, que é tão importante. Acho que o grande desafio que a gente tem, Bela, eu destacaria 2. Primeiro é a gente manter as pessoas atualizadas. Isso para mim é um grande desafio, dado que as coisas mudam bastante. A gente tem modelos de contratação mais eficientes que surgem a qualquer momento, né? Então, vou dar um exemplo. Surgiu ali um modelo de um almoxarifado virtual. Eu chego hoje e falo, e aí, você conhece o almoxarifado virtual? Nunca ouvi falar. Né? Então, acho que o desafio que a gente tem é como fazer as pessoas estarem atualizadas em modelos de contratação, em jurisprudências novos entendimentos, dado que a gente tem essa dinâmica, né, bem rápida hoje, né, de como é que a gente faz essa disseminação. Um segundo desafio que eu observo, que aí é um desafio na liderança, além da gente ter gestores que saibam fazer esse desenvolvimento, é a gente entender que isso foi uma palestra que eu assisti no STJ em 2014. Me marcou muito essa palestra. Um palestrante chama Dado Schneider. Tem no YouTube para quem quiser ver, né, essa palestra. Eu fico com medo do STJ tirar ela do ar qualquer dia desse. E eu até fiz o download dela e salvei ela na minha máquina. Mas o palestrante lá, ele falou um negócio que é bastante interessante. Ele usa uma analogia no filme Matrix, que o cara sai lá da dimensão da Matrix, e ele fala que ele muda de uma outra dimensão. Então, o que ele quis usar de analogia lá na palestra é que a gente precisa, ao longo da nossa carreira profissional, ser um profissional diferente várias vezes ao longo da nossa carreira. Mudar de dimensão. Né? Então, eu mesmo sou formado em contabilidade, amo em contabilidade, eu uso ela no meu dia a dia, mas eu, quando entrei na minha atividade profissional 20 anos atrás, 26 anos atrás, eu não imaginei que eu ia ser especialista em licitações, de terceirização, não tinha a menor ideia disso 20 anos atrás. Né?
Então, acho que a gente tem esse outro segundo grande desafio, né, que é ir fazendo essa transformação das pessoas, né, ao longo da carreira profissional. E nesse sentido, a geração que vem agora, e é uma coisa que ele falou lá na palestra, gente, essa geração que está chegando no mercado de trabalho, os nascidos... Matrix total, os né? nascidos após 2000, é uma turma diferente. É uma turma diferente, né? Não sei se vocês já têm trabalhando com vocês, né, os iniciados em 2 na data de nascimento, né? Então é do tipo, né? A gente às vezes passa no concurso público, os nossos pais vêm daquela cultura, não, passei no concurso, agora eu estou tranquilo o resto da vida. O cara, não, mas não gostei desse setor. Não, vou pedir demissão, vou para outro concurso, vou para outra caixinha, não quero ficar mais nesse setor. Enjoei. Eu gosto daqui, mas pô, eu quero fazer um negócio novo. Sim. Então, essa mudança, né, ela vai ser e a gente precisa entender que essa vai ser a dinâmica dentro das nossas instituições. Isso vai demandar das lideranças uma estruturação do trabalho completamente diferente. Então, como é que eu facilito, recebi alguém para vir trabalhar comigo, para fazer um TR, um ETP, ou ser pregoeiro, ou ser um fiscal de contrato, como é que eu treino essa pessoa o mais rápido possível? Como é que o meu processo de trabalho, como é que o meu treinamento interno é desenvolvido para ele ganhar as competências dele, começar a me gerar resultado de forma muito mais rápida? Esse, para mim, é um desafio que a gente precisa desenvolver as lideranças em relação a isso, né? Então, eu quando fui gerenciar minha primeira equipe na área de licitações e contratos, fiz exatamente isso. Eu vi com quem já fazia atividade, falava, o que a gente faz? Qual é o nosso insumo, qual é o nosso produto? A gente pode chegar a um processo assim, processo assado, processo assim. Falei, e o produto? O produto é isso aqui, isso aqui. Então, vamos mapear esse negócio. Então, fizemos um mapeamento de processo e falamos, chega um processo assim, você vai fazer assado, você vai pesquisar aqui, você vai montar aqui. Tem modelo? Não, vamos criar um modelo, tal, isso aqui é a saída. E aí fizemos tudo isso de todos, no caso eram 6 tipos de processos que a gente tinha. Então, quando eu recebi uma pessoa nova, eu falava, o que eu faço? Abra a pasta, tem uma pasta chamada tutorial, né? Veja aí o modelo, e aí eu vou te dar um processo para você aplicar esse modelo. Inclusive, se estiver ruim, eu já vou fazer a melhoria. Se não estiver claro, se alguma coisa que não está escrita, eu vou melhorar. Então, até servia de retroalimentação. Mas quando eu ia, posteriormente, fazer uma conversa, fazer uma revisão, o meu trabalho, 50% no mínimo do meu trabalho já estava feito. Né? Então, esse para mim é um segundo grande desafio, que dada a mudança, inclusive interna, né, ela passa a ser mais rápido e mais ágil, vai demandar mais, né, dos nossos gestores de treinar. Esses para mim são os 2 grandes desafios. Eu acho que é um bom recado para as lideranças dessas pessoas, né? E também para as pessoas. Eu costumo dizer que a sustentabilidade ela é sempre intencional. O órgão, eu sou um órgão sustentável, faz propaganda, faz uma ação, mas na prática ele só é objetivamente sustentável quando ele contrata de forma sustentável. E aí a sustentabilidade em todas as suas dimensões. Governança, economia, melhor utilização do recurso, melhor utilização das pessoas. Eu acho que você agregou bastante hoje aqui o entendimento de que toda instituição é feita por pessoas, primordialmente por pessoas que precisam ter uma capacitação, uma capacidade de trazer os resultados planejados, né, estruturados em base estratégicas. O desafio é como fazer isso com a geração nascida no ano 2000, que é a próxima. Meus filhos já nasceram um pouquinho antes e também já são completamente disruptivos. Eu acho que o grande desafio que todo gestor tem que ter hoje não é só capacitar, disseminar conhecimento. Você falou clarissimamente sobre a necessidade de trazer diretrizes muito específicas, fazer a gestão do conhecimento, modelos, processo de trabalho, mas o grande desafio para mim é como reter talentos. Porque você treina e a pessoa não aguenta mais a próxima geração. Acho que é isso. Bela quer completar mais uma coisa. Eu te agradeço imensamente. Olha, Tiago, a gente já fez um trabalho junto que foi a resolução 347 do CNJ. O Tiago era o nosso consultor especial. Vou dar
por mérito o valor, porque é uma pessoa que é tão didática e explica tanto, e tem tantos saberes, que eu realmente estou muito feliz de ter você aqui hoje, viu? Muito bom, meu amigo. Obrigada. Queria, se você quiser deixar alguma mensagem para o nosso ouvinte, fique à vontade. Para a gente encerrar. Eu agradecer o convite, sempre é uma satisfação falar desse tema. Acho que para mim, acho que um grande recado que a gente tem é de buscar essa integração, né, entre que as dimensões, elas não são distintas. Eu realmente acredito nisso, né, que acho que tudo que a gente tem são pessoas, né. Então a gente vê até casos recentes de fraudes, né. Você vê que você pode ter o melhor processo possível, segurança, e às vezes você tem um elo super importante ali, que é o elo pessoas, e que se isso não tiver adequado, vai dar problema, né, no nosso processo, por melhor que seja, por melhor estruturado, tem essa dificuldade. Então acho que um grande recado aqui é a gente conseguir fazer essa integração, acreditar nas pessoas. Você comentou essa questão da idade, né, e não só dos gestores, mas a gente também tem o outro ponto, da gente acreditar na política, participar das políticas corporativas, né? O treinamento não serve de nada, não, né? Dar ideia, participar, né? Tentar melhorar. Então, sempre estar atuando, e aí, seja a liderança, seja o nível mais operacional, a gente aprende muito sempre, né? Então, acho que um grande recado é isso, a gente conseguir desenvolver as nossas pessoas nesse mundo que está tão rápido, né? E tão desafiador. Muito obrigada, Thiago. Obrigado. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Obrigado a todos. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.